Então vamos iniciar essa parte sobre indução e recursão. A parte de indução é uma técnica matemática bastante eficaz dentro de demonstrações. E a gente vai usar ao longo dessa primeira parte. Ela vai se dividir entre fraca e forte, que são duas técnicas bastante similares dentro de um mesmo escopo. Então a gente tem a parte da introdução, por exemplo. A gente tem essas afirmações aqui. N fatorial é menor ou igual a n elevado a n, considerando n um inteiro positivo. Como que a gente faria a demonstração dessa afirmação aqui? Por exemplo, também, n ao cubo menos n é divisível por 3. Como a gente faz a demonstração disso? Como seria uma forma simples e eficaz? E uma parte que a gente viu em uma aula é, se um conjunto ele tem n elementos, o conjunto potência tem 2 elevado a elementos. Existe uma técnica que a gente vai ver agora para demonstrar todos esses três fatos, que é chamada de indução matemática. Ela vai se dar dentro do contexto de inteiros positivos, ou que pelo menos a gente tem o primeiro elemento e a sucessão inteira de cada um deles. E a gente viu em outras unidades que a gente conseguia definir conjuntos e funções usando a enumeração. Então a gente dizia que é no primeiro, segundo, terceiro e assim vai sobre os elementos. A gente tinha uma ordem sobre eles. E a gente vai definir também nessa parte que seria a recursão, que tem a ver com a função, uma definição de função, que a gente vai pegar um objeto e chamar ele mesmo indefinidamente, mas a gente pode parar em um certo momento que vai ser a nossa base. E tudo isso que a gente vai ver de indução, recursão, são componentes essenciais dentro da matemática e da ciência da computação. A gente vai ver dentro da construção de vários algoritmos essa parte de recursão. Então a gente vai começar com a indução fraca. Então, imagine que a gente tem o seguinte fato. A gente vai se fazer a pergunta aqui, será que eu consigo alcançar qualquer degrau dessa escada? Você tem uma escada e você se pergunta sobre alcançar um degrau específico. E digamos que você saiba que você consegue alcançar o primeiro degrau. Esse é o primeiro fato. E o segundo é, se você consegue alcançar um degrau qualquer, você consegue alcançar o próximo. Então, digamos que você tem uma escada e ela se prolonga indefinidamente para baixo, indefinidamente para cima. Digamos que você esteja nesse andar aqui, sei lá, o nono dessa escada. Então, por essa hipótese 2 aqui, você consegue alcançar o décimo. E se você consegue alcançar o décimo primeiro. Então, existe uma forma construtiva dentro da indução matemática. Então, a gente vai verificar. Se você consegue, você consegue alcançar o primeiro degrau pela regra 1. Pronto. E você consegue alcançar o degrau 2 pela regra 1 e pela regra 2, porque você está no primeiro, pela regra 2 você consegue alcançar o próximo, que é o segundo. E você consegue fazer isso indefinidamente. Então, se você consegue alcançar o degrau n, você consegue alcançar o n mais 1. Então, você consegue alcançar o enésimo degrau pela regra 1, depois a regra 2, e você vai assim indefinidamente, até alcançar o degrau que você quer por essas duas regras. E essa é a intuição por detrás da indução matemática. Então, a gente vai dizer aqui, para demonstrar uma propriedade Pn, a gente pode pensar no caso das escadas, que é alcançar o enésimo degrau. Para todos os inteiros positivos n, uma demonstração que utiliza o princípio da indução matemática fraca, ela vai possuir duas partes. Como eu já disse, eu falei até sobre base. Então existe um fato que vai ser o P1, o primeiro fato, a sua base, e você tem que demonstrar ele. É assim que a gente vai começar a nossa demonstração por indução fraca. Agora vem o passo indutivo. Essa daqui é a parte que vai mais dar trabalho e é a que melhor precisa ser compreendida. A gente vai supor que o fato, ou o predicado, ou a qualidade, ou a questão que a gente está demonstrando vale para K. E a gente vai mostrar que para K mais 1 tem que ser verdadeiro também. Então, se vale para K, a gente mostra que vale para K mais 1, e assim a gente mostra que vale para todo K. Então, a premissa do passo indutivo, que é PK, a gente vai supor isso nesse passo indutivo, que isso é verdade. Isso vai ser chamado de hipótese de indução e a gente vai colocar ao longo dos slides simplesmente IH, que é a hipótese de indução. Então a gente pode escrever
com conectivos lógicos, enfim. Como que se dá a indução fraca? A gente diz que vale para P1 e para todo K inteiro positivo, se vale para K, vai ter que valer para K mais 1. Isso vai implicar que vai valer para todo N que você quiser. É isso. Então, a nossa demonstração você vai ter que mostrar a base, você vai supor que vale para K, e você vai ter que demonstrar que vale para K mais 1. Você tendo tudo isso formado, você demonstra e você chega a uma conclusão, que vai valer para todo N. A gente vai fazer isso através de exemplos, espero que fique mais simples e mais fácil de compreender. Eu tenho esse exemplo aqui. Se N é um inteiro positivo, então a soma desses N inteiros vai ser N, que multiplica N mais 1 sobre 2. Então eu estou afirmando isso. E eu quero que você demonstre. Então, pela indução matemática, a gente vai fazer como? A gente tem que mostrar que para P de 1 vale, porque é esse primeiro elemento aqui, né? Então tem que mostrar que para P de 1 vale. Então, usando essa fórmula, vai dar simplesmente 1, que é o N, vai dar 1 mais 1, essa parte aqui, sobre 2. E de fato, aqui vai dar 2 dividido por 2, que vai dar 1. Então, P de 1 é verdadeiro. Agora a gente vai assumir que isso daqui vale para K, que é simplesmente usar essa fórmula. A soma dos K primeiros inteiros positivos é K, que multiplica K mais 1 sobre 2. Agora a gente tem que mostrar que vale para K mais 1. Então, como que ficaria? Se vale para K mais 1, vai ser esta fórmula aqui. É simplesmente substituir a parte anterior por K mais 1. No lugar do N vai ficar K mais 1. Aqui vai ficar um K mais 1, então vai ficar K mais 2 sobre 2. Então, novamente, K mais 1, K mais 2 sobre 2. Então, a gente quer chegar nessa parte aqui. A gente quer mostrar que isso é verdade. Então, olha só o que a gente vai fazer. A gente escreve a soma dos K mais 1 elementos. Aqui vem até o K e aqui vem até o K mais 1. Contudo, a gente já sabe que para K isso é válido. A gente supõe isso. Então, essa primeira parte da soma vai dar isso daqui, que a gente já sabe que isso é verdade. Agora, isso daqui é o K mais 1 elemento, esse carinha daqui. Agora, a gente vai fazer um MMC simples e a gente vai chegar nessa expressão que é o que a gente precisava encontrar. E assim termina a nossa demonstração. Porque a gente só usou o que a gente sabia. A gente sabia que o P de 1 era válido. E agora, para demonstrar, a gente precisava saber que o P de K era válido, que é apenas essa parte. Isso daqui poderia não ser verdade. A gente está supondo que isso daqui é verdade. Se for verdade, a demonstração tem que ser correta. E a gente chegou de fato nessa expressão que a gente queria chegar. Não seria verdade se a gente encontrasse aqui, por exemplo, K mais 3 não é a expressão exata que a gente queria. Então, a nossa suposição estaria incorreta. Mas a gente, de fato, chegou nisso. E aqui encerra a nossa demonstração, porque a gente consegue concluir, através da formulação, que se o P de 1 é válido, supondo o P de K é válido, então a gente tem que demonstrar o P de K mais 1. E, de fato, a gente demonstra aqui. Então, aqui a demonstração ela precisou de uma manipulação matemática bastante simples para a gente chegar nesse resultado. Então, preste bastante atenção. Você vai supor que vale para K. Então, essa primeira parte aqui a gente já sabe. Então, por isso que a gente usou a expressão da nossa hipótese. Agora, por exemplo, desenvolva uma conjectura de uma fórmula equivalente à soma dos n primeiros inteiros ímpares. Então, uma questão sobre a indução é, às vezes você vai ter que conjecturar alguma coisa. Você vai ter que expressar uma fórmula e depois você vai demonstrar. Então, pode ser que a fórmula seja intuitiva, pode ser que ela seja construtiva, bem simples, mas falta demonstrar. Então, por exemplo, se a gente soma o 1, a resposta vai dar 1, só tem ele. Se a gente soma 1 com 3, vai dar 4. 1, 3 e 5, 9. 1, 3, 5, 7.
16, 25 e assim vai. Qual seria a nossa hipótese? Aqui eu tenho 1, 4, 9, 16, 25. Uma hipótese bastante razoável seria que seria n ao quadrado. 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25. É o que a gente pode inferir disso daqui. Nada garante que isso daqui vai continuar indefinidamente nesse padrão. Mas a gente está supondo isso pelos primeiros elementos. Parece bastante razoável. Então, a gente pode fazer essa conjectura. A soma dos n primeiros inteiros positivos ímpares é n ao quadrado. Isso é uma hipótese bastante razoável, pelo que a gente viu nos primeiros casos. Mas para ver que isso daqui se verifica de fato para todo n, a gente precisa fazer demonstração. Então, para P de 1, como a gente já viu, é verdade, 1 ao quadrado vai dar 1. A gente supõe agora que o P de K é válido, a soma dos ímpares vai até o K menos 1, vai dar K ao quadrado. Agora a gente precisa demonstrar para K mais 1. Então, a gente vai somar os K mais 1 elementos. Então, vai dar 1, 3, 5, vai chegar até essa parte aqui, que é o 2K menos 1, mais esse elemento, que é o da frente desse daqui, que é o 2K. Se substituir esse K por K mais 1, aí vai aparecer esse carinha aqui, e aí tem o menos 1 ainda. Só que essa primeira parte já está dentro da nossa hipótese indutiva, que vale para o P de K. Só que a gente quer chegar nessa expressão aqui, que é K mais 1, porque eu estou somando K mais 1 elementos. Então, dentro da nossa demonstração, essa parte aqui a gente já sabe. É a nossa hipótese indutiva, que isso daqui vale K ao quadrado, essa parte. Então, mais uma vez, pela hipótese indutiva, isso daqui é válido, daqui para cá. Agora resta esse elemento para a gente tratar. Só que se a gente expande isso, vai ficar 2K vezes 2, aliás, 2K mais 2 menos 1. Então vai ficar 2K mais 1 manipulando essa parte daqui. Só que a gente pode escrever esse polinômio como K mais 1 ao quadrado, a gente colocando nessa forma. Porque se você expandir, vai dar exatamente o que está aqui. Pronto, a gente chegou onde a gente queria demonstrar. Então isso de fato é válido para n. Então a gente fez uma hipótese sobre os n's ímpares, a gente somou eles e viu que a expressão K mais 1, para esses K mais 1 elementos, também é válido. Então assim encerra essa demonstração por indução. Exemplo 3, agora manipulando com somatórios. Então, repito mais uma vez. Você estabelece que P de K é válido e você só precisa demonstrar o K mais 1. Lembrando que você precisa demonstrar a base também, que é o P de 1, em alguns casos pode ser o P de 0, como nesse exemplo. Então, eu estou falando que para todo inteiro não negativo, se é não negativo, parte do zero. Esse somatório de 2 elevado a i, então o i parte do zero até o n, isso daqui vai dar 2 elevado a n mais 1 menos 1. Então, essa daqui é a nossa proposição, que a gente quer demonstrar. Então, a nossa base é o p de zero. Então, é uma simples substituição. Isso daqui vai dar 2 elevado a 0 mais 1, que vai dar 2 menos 1, 1. De fato, isso daqui se verifica. Então, agora a gente tem que fazer o seguinte. Então, aqui demonstrado. Agora a gente tem que supor que para P de K isso é válido. Então, temos essa expressão. Se a gente quer chegar no K mais 1, a expressão vai ser essa daqui. É só colocar no lugar do K o K mais 1. Aqui vai ficar K mais 1. Então, K mais 1 vai dar K mais 2, menos 1. Então, é nisso que a gente quer chegar. Não confunda que a gente quer chegar com isso daqui já é válido. Não, a gente quer demonstrar que isso daqui é válido ainda.
Então, a gente quer demonstrar isso, só que a gente pode destacar o último elemento, que seria o k mais 1. Ou seja, eu posso escrever esse somatório indo do zero até o k, e depois eu somo mais o k mais 1. Substituo o k mais 1 no lugar do i, vai dar 2 elevado a k mais 1, que é o último elemento desse somatório. Então, só estou separando duas partes. Então, você já tem que estar de olho onde você quer chegar, você já tem que pegar aquela parte da sua hipótese indutiva. Eu não estou fazendo isso daqui por acaso. Eu estou separando isso aqui justamente porque é a minha hipótese indutiva. Então, já ficando esperto onde você tem as suas ferramentas para tratar o problema. Por quê? Se isso daqui é minha hipótese indutiva, eu já sei que isso daqui é válido. Então, eu tenho essa expressão para esse somatório. Então, eu já posso substituir. Agora, resta tratar essa parte com essa daqui. Só que 2 elevado a k mais 1, 2 elevado a k mais 1, está aparecendo duas vezes. Então, duas vezes o 2 elevado a k mais 1. E o menos 1 sobra aqui. Só que bases iguais são os expoentes. Aqui tem o 1, então vai ficar k mais 2. E é justamente isso que a gente queria encontrar. 2 elevado a k mais 2, menos 1. Então, isso daqui vai ser válido para todo n. Agora, para todo n maior ou igual a 4, então já estamos vendo que o primeiro elemento para a nossa proposição vai ser exatamente o 4. Eu tenho que 2 elevado a n é menor que n fatorial. Então eu já tenho a proposição para n, que é 2 elevado a n menor que n fatorial. Então o nosso passo base é o primeiro elemento, que é o 4. Então a gente tem que verificar o p de 4. E, de fato, 2 elevado a 4 é 16, que é menor que 4 fatorial, que é 24. Agora, a gente vai supor que vale para p de k, então a gente tem essa expressão aqui. Então, a gente agora quer chegar no p de k mais 1, que vai ser essa expressão, mas a nossa hipótese indutiva é essa daqui. Então, é nessa expressão que vai ser 2 elevado a k mais 1 menor que k mais 1 fatorial. Então, vamos à demonstração agora, supondo só a parte da indução. Então, vamos lá. A gente tem 2 elevado a k mais 1. Eu vou destacar, então, já fique atento à hipótese indutiva que você tem. Que é, eu sei que vale para 2 elevado a k. Então, eu vou destacar essa parte do k apenas, por ser a mesma base, vai ficar 2 que multiplica 2 elevado a k. Só que isso daqui, eu já sei que é menor do que k fatorial, pela hipótese indutiva. Então, essa desigualdade já vai ser válida, por simplesmente isso. Porque esse 2 aqui não vai contribuir, só vai ser o dobro. Mas só que o que vai dar a desigualdade mesmo é pela hipótese indutiva. Então, daqui para cá, hipótese indutiva. Só que eu tenho que, se o k é maior ou igual a 4, eu posso substituir, em vez de colocar aqui 2, eu posso colocar o k mais 1, porque é um número maior que eu estou multiplicando. Se aqui são sempre valores inteiros, qualquer número inteiro multiplicado, por exemplo, aqui tem o 2. Se eu coloco k igual a 4, aqui vai ficar 5. Então, 2 vezes k fatorial é menor do que, por exemplo, 5. Até se fosse 3 aqui seria válido. Mas para a nossa desigualdade dentro desse problema, a gente já sabe que o k é maior ou igual a 4. Então, isso daqui vai ser válido por causa de desigualdade. Eu estou substituindo, simplesmente. Então, isso daqui vai ser válido. Isso daqui é o grande pulo dessa demonstração. Se você não fizesse isso, seria bastante complicado. E por que eu faço isso? Porque fica muito mais fácil agora de juntar. Porque k mais 1 vezes k fatorial é simplesmente k mais 1 fatorial. Então, repetindo passo a passo. Eu tenho que demonstrar para 2 elevado a k mais 1
que isso daqui é menor que k mais 1 fatorial. Eu destaco essa parte do 1 e escrevo dessa forma que 2 que multiplica 2 elevado a k. Então, pela hipótese indutiva, eu já sei que 2 elevado a k é menor que k fatorial. Então, eu posso substituir no lugar de 2 elevado a k o k fatorial e permanece com uma desigualdade aqui, que é menor. Então, 2k mais 1 é menor que 2 vezes k fatorial. Agora, é a grande parte matemática mesmo de desigualdades, que é, eu posso trocar esse 2 por k mais 1, já que o k é maior ou igual a 4. Isso daqui vai ficar um número bem maior, porque esse aqui é o fatorial que permanece, o k fatorial. Em vez de colocar 2, eu posso colocar 4, 5, 6, e eu já sei que o k é maior ou igual a 4, isso daqui é válido. E agora eu simplesmente condenso essas duas partes na definição de k mais 1 fatorial, que é igual ao de cima, por isso a igualdade. Pronto. Agora a gente consegue demonstrar esse fato através da base, a gente tem a hipótese indutiva e mostra que vale para k mais 1. Agora esse, exemplo 5. Para todo inteiro n maior ou igual a zero, então a gente já vai partir do zero, como a primeira propriedade. A gente tem que n ao cubo menos n é divisível por 3. Então vocês estão vendo que é sempre uma coisa mecânica, que é, quanto mais exemplos você fizer, melhor vai ser o entendimento de como se dá a indução matemática fraca. Você já vai conseguir ver exemplos que você consegue aplicar esse tipo de demonstração. Então, a gente tem essa proposição Pn, que n ao cubo menos n é divisível por 3. Então, a gente vai testar para zero. Então, de fato, é verdade. 0 ao cubo menos 0 é 0 e é divisível por 3, resta 0. Então, a gente vai assumir para p de k. Então, a gente assume que isso é verdade e a gente quer mostrar que para p de k mais 1 isso também é verdade. Então, no lugar do n ao cubo, eu vou colocar k mais 1. Então, vai ficar k mais 1 ao cubo menos k mais 1. Isso tem que ser divisível por 3. Então, como que eu escrevo isso? Eu tenho k mais 1 ao cubo menos k mais 1. Eu faço a expansão desse polinômio, vai aparecer isso daqui. E tenho o menos k mais 1. Só que eu posso reorganizar os elementos ficando de olho no que eu já sei, que é n ao cubo menos n. Então, eu vou juntar aqui k ao cubo menos k, muito parecido, né? A menos de uma letra, com essa expressão. E o restante fica nessa forma, 3 que multiplica k ao quadrado mais k. Porém, isso daqui já é da hipótese indutiva. Eu já sei que isso daqui é divisível por 3. Esse k ao cubo menos k. E esse número aqui, como ele é multiplicado pelo 3, ele também tem que ser. Então, a soma também tem que ser divisível por 3. Porque se eu divido aqui soma dá um resto zero e aqui também dá um resto zero, então essa soma também tem que ser divisível por 3. Então, é o que acontece agora. Eu mostro que o k mais 1 ao cubo menos k mais 1 também tem que ser válido. Então, pela expressão anterior tem isso daqui, mas isso é pela hipótese indutiva. Isso é divisível por 3, e como isso daqui é 3 que multiplica p, isso daqui também tem que ser divisível por 3. Pronto, demonstramos para k mais 1, também é válido aquela nossa hipótese. Exemplo 6, agora com conjuntos, que a gente viu numa aula anterior. Que é, para todo inteiro não negativo n, se um conjunto possui n elementos, então esse conjunto possui 2 elevado a n subconjuntos. Então, a proposição P de n vai ser todo conjunto de L elementos possui 2 elevado a n subconjuntos. Então, a gente vai testar para P de 0. P de 0 é o conjunto de 0 elementos, ou seja, o conjunto vazio. E o único subconjunto é ele mesmo, vazio, então só tem um. Pronto, demonstrado por P de 0. Agora, a gente vai supor que vale para o P de k. E a gente quer mostrar para o P de k mais 1 que vai ser todo conjunto de k mais 1 elementos possui 2 elevado a k mais 1 subconjuntos. Como que a gente vai fazer isso? Então, você já tem que
pensar como a gente fez nos casos. A gente vai tentar destacar, por exemplo, um elemento ou uma parte desse conjunto tal que a gente consiga pegar a nossa hipótese indutiva. Que vai ser o seguinte, a gente vai ter dois conjuntos. Então a gente tem um conjunto T, que tem K mais 1 elementos, e a gente vai definir um conjunto S, que vai ser o seguinte. Vamos lá. Então é possível escrever T como S união com A. Então a gente define que A é um elemento qualquer de T, qualquer um elemento. A gente pega esse conjunto T, que tem K mais 1 elementos, destaca um elemento, que é o A, e a gente consegue escrever o S, que é esse conjunto T, que tem K mais 1 elementos, menos esse elemento que eu destaquei, o A. Então, esse conjunto S ele vai ter K elementos. Então, você já consegue ver que a nossa hipótese indutiva vai estar dentro do S, mas a gente pode incluir esse A depois para virar o T, que é o nosso conjunto maior, onde a gente quer fazer a demonstração. Então, não sei se ficou claro, a gente tem um conjunto T e a gente tem um elementozinho A aqui, que a gente pode destacar ele. Então, quando a gente destaca esse elemento, isso daqui vai virar o nosso conjunto S. Porque o S é o T menos esse elementozinho A. E a gente sabe que isso daqui vai ser válido para o S, porque é o conjunto que tem K elementos. Mas a gente quer demonstrar para T que tem K mais 1 elemento. Então, note que os subconjuntos de T, eles podem ser obtidos da seguinte forma. Para cada subconjunto X de S, existem exatamente dois subconjuntos de T, desse conjunto aqui maior, tal que o subconjunto X, em que A não aparece, e o subconjunto X união com A, em que ele aparece. Então, o número de subconjuntos ele vai ser o dobro. Então, a gente pode falar que logo o número de subconjuntos de T é o dobro do número de subconjuntos de S, porque vai ter um que o A aparece e outro que o A não aparece. São duas escolhas, mas isso dobra o número de subconjuntos. Então, pela hipótese indutiva, S tem 2K subconjunto, porque a gente já sabia, porque aqui tem K elementos. Logo, T vai ter o dobro, que é 2 vezes 2 elevado a K. Logo, 2 elevado a K mais 1 subconjuntos. Isso conclui o nosso passo indutivo. Então, essa daqui foi uma técnica que você pode ver visualmente através disso, mas boa parte dos exemplos que a gente fez a gente tem que ficar de olho na nossa hipótese indutiva e tentar destacar ou da expressão matemática, ou do conjunto, ou do objeto matemático que for, a parte que tem a hipótese indutiva e trabalhar em cima dela, ou adicionando um elemento, ou multiplicando um elemento para tentar chegar na nossa, de fato, na propriedade do K mais 1. Mais uma vez, agora o exemplo 7, mas só que generalizando uma das leis de De Morgan, que é o complementar da interseção é a união dos complementares. Só que aqui a gente está definindo para dois conjuntos apenas. Mas a gente pode generalizar para N. Então aqui eu estou colocando esse símbolo que vai ser várias interseções, então vai ser A1 interseção com A2, com A3, até o AN. Depois eu pego o complementar de toda essa interseção. Aqui eu estou fazendo a união de várias partes. Então, A1 complementar, união com A2 complementar, união com A3. Então, generalizando, poderia colocar aqui um A3 e aqui um A3. Eu quero mostrar, então, que isso daqui é válido, de fato. Então, como que a gente faz essa demonstração? A gente mostra que para P2 é válido, o 2 vai ser o número de conjuntos. O P2 é válido porque é a lei de De Morgan que a gente já viu. A gente já sabe que isso daqui é verdadeiro. Então, essa daqui é a nossa base. Agora a gente vai supor que vale para K e a gente quer mostrar para K mais 1. Então, isso daqui a gente supõe. Isso é onde a gente quer chegar. Então, já fique atento. A gente vai ter que destacar um dos conjuntos para a gente pegar a hipótese indutiva com K. Então, vamos lá. A gente tem isso daqui de início. Então, eu vou tentar destacar uma parte só. Aqui está o K mais 1. Eu pego um para fora, que vai ficar o AK mais 1. E aqui dentro, a gente já sabe que isso é válido.
né? Para 2 elementos. Então, agora, qual é o passo? Eu já sei que a lei de De Morgan vale para 2 elementos. Então, eu posso aplicar. Você vai encarar isso daqui como um elemento só. E esse aqui, um outro elemento. Por quê? Se você faz a interseção de conjuntos, isso daqui vai dar um outro conjunto. Você poderia nomear isso daqui de B, por exemplo. Então, a interseção vai se transformar em união. E eu pego o complementar desse grande elemento aqui e desse daqui. Porém, pela hipótese indutiva, a gente já sabe que vale para cá. Então, essa interseção vai se transformar em união. Em vez de pegar o complementar de todo esse conjunto, eu pego o complementar de cada uma das partes. Isso daqui continua a mesma coisa. Pronto. Agora a gente tem uma união. Porque a união a gente pode pegar esse K mais 1 aqui. Aliás, o K. Esse daqui vai ser o K mais 1. E a gente escreve da seguinte forma. Que aqui vai o A1, A2, A3, A4, vai até o AK. União com AK mais 1. Vindo daqui para cá. Então, repetindo. Você tem para K mais 1, que é o que você quer demonstrar. Eu destaco uma parte que é o késimo primeiro elemento, que é esse daqui. Então, eu tiro da interseção, mas continuo com o complementar deles todos. Daqui para cá, eu aplico o De Morgan para 2 elementos. Vou encarar esse grandão aqui como um conjunto só. Então, a interseção vira união e eu pego um complementar de cada uma dessas partes. Pego o complementar desse conjunto com várias interseções e só do AK mais 1 que eu destaquei. Agora, isso daqui já é a nossa hipótese indutiva. Eu sei que isso daqui, o De Morgan para cá, ele é válido. Então, isso vai se transformar nisso. Olha, a interseção na união, o complementar que estava para tudo, vira para cada elemento, que estava aqui, essa parte. Então, agora a união eu posso juntar também tudo uma grande união. Então, vai ficar a união, em vez do K, vai ficar K mais 1, porque eu englobo esse elemento. Pronto, demonstrado que o De Morgan para N conjuntos também é válido. Agora, esse exemplo aqui, ele é um pouco mais interessante porque ele é mais geométrico. Então, imagine que demonstre que qualquer região quadrada de tamanho 2 elevado a n por 2 elevado a n, com um quadrado removido, pode ser preenchido com peças no formato L, que é esse daqui. Então, esse L é formado por alguns quadradinhos, né? Então, ele tem 2 quadradinhos por 2 quadradinhos. 2 por 2. E esse branco aqui está faltando. Mas esse daqui vai ser a nossa base. Então, aqui está faltando 1. Eu vou mostrar como que se dá o processo geométrico. Então, para P de 1, é que a gente só tem um tabuleiro 2 por 2. Então, por exemplo, esse daqui eu posso completar apenas com um L. Está faltando uma peça aqui em branco. Esse daqui está faltando na esquerda embaixo, esse daqui na esquerda em cima, direita em cima. Pronto, para P de 1 é válido com 4 L's de formatos distintos. Aqui a gente consegue demonstrar. Agora o problema é, a gente vai supor que é válido para 2 elevado a k por 2 elevado a k, e a gente quer demonstrar num tabuleiro 2 elevado a k mais 1 por 2 elevado a k mais 1. Então, é o que eu acabei de dizer. A nossa hipótese indutiva vai ser do 2k por 2k e a gente quer demonstrar por k mais 1. Então, o desenho vai auxiliar a gente bastante. Imagine que a gente comece, então, divida essa região em 4 regiões, 2k por 2k mais 1. Então, isso daqui é 2k mais 1 por 2k mais 1. Se eu divido em duas partes, aqui vai ficar 2k, cada um vai ter 2k, né? Porque eu tenho duas partes, vai ser 2k vezes 2k, 2k mais 1. Então, aqui é 2k, 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 2k. Agora imagine que tem um quadradinho sobrando nessa região aqui. Então, qualquer uma das quatro regiões que você escolher seria a mesma, né? Então, isso é independente da região que você escolhe, um quadrado faltando. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai tentar completar essa região toda só com peças em L.
Então aqui vem uma grande sacada. Agora imagine por um momento que você tirou um quadradinho de cada região. Porém, das outras regiões, ele vai formar justamente um L, que vai ser bem específico para a nossa demonstração. Contudo, a gente já sabe que 2 elevado a k, isso é válido. Eu consigo completar só com L's essa região e logo essa região aqui também. E nesse espacinho que eu criei, eu coloco justamente um L. Então, meio que assim termina a nossa demonstração de forma muito intuitiva, porque a gente dividiu em 4 partes, que tem 2 elevado a k, o tamanho 2k por 2k. A gente sabe que faltando um quadradinho em cada região, isso daqui é válido, então eu consigo preencher aqui, preencher aqui, preencher aqui, preencher aqui, porque aqui eu vou botar um L. Então eu vou mostrar o passo a passo agora como que foi. Então a gente começa com uma região 2k mais 1 por 2k mais 1. A gente divide em 4 regiões, que vai ter 2k por 2k, então essa e essa. E o quadradinho está nessa região aqui. Ele está faltando. Então a gente vai usar a hipótese indutiva para preencher a região que tem o buraco, porque a gente sabe que vale para 2k. Então, de uma forma bem esperta e elegante, a gente vai tirar um quadradinho de cada uma dessas 3 regiões. Porque se a gente tira, a gente sabe que dá para preencher aqui da mesma forma pela hipótese indutiva. Então a gente vai preencher aqui com essa cor, com essa e com essa. E a gente tirou de uma forma muito inteligente, que é do formato L. Porque aqui exatamente a gente pode botar um L faltante e a gente consegue completar com apenas peças em L. E assim termina a nossa demonstração para esse problema mais geométrico. Então, quando usar indução matemática? O princípio da indução pode ser utilizado para demonstrar propriedades dentro dos números inteiros. A gente viu, quer seja com conjuntos, lei de De Morgan, com peças dentro de um tabuleiro, que a gente consegue enumerar as peças, ou o tamanho do nosso tabuleiro, ou com expressões matemáticas em somatório, onde o somatório percorre dentro dos números inteiros, onde a gente tem um primeiro e assim vai a sucessão desses números. Uma coisa que a gente viu também é que o princípio da indução ele não pode ser usado para descobrir propriedades. A gente fez uma conjectura, por exemplo, quando a gente somou os inteiros ímpares, a gente viu que era n ao quadrado. A gente fez uma conjectura sobre aquilo e a gente demonstrou aquela conjectura. Então ele não serve para demonstrar essas propriedades, porque não é algo construtivo. A gente pode usar muito da intuição por detrás de cada propriedade, tentar ver algum padrão, e tentar demonstrar esse padrão que a gente está observando para saber se ele é verdade ou não. Então, o modelo de demonstração por indução matemática segue meio que um roteiro. Então, expresse a afirmação a ser demonstrada na forma: para todo inteiro n vai valer certa propriedade. A soma dos inteiros ímpares é tanto, ou a gente consegue completar o quadrado com peças em L, faltando apenas um quadradinho, enfim. Você vai escrever depois o passo base, que é para um P de B, pode ser o 0, 1, teve um caso que a gente viu que era o 4. Escreva passo indutivo, qual é seu passo indutivo, o que você quer ter como passo indutivo, que a gente vai usar na demonstração para frente. Você vai escrever a hipótese indutiva, que é o P de K, que é válido, então não se perca, deixa sempre escrito para você sempre reutilizar. Você vai precisar demonstrar para o P de K mais 1, e a demonstração vai pressupor que o P de K é verdadeiro. Você vai identificar claramente as conclusões do passo indutivo e vai concluir como demonstrando o final dela, porque a gente supõe que o K é válido, a gente mostra do P de K mais 1 é válido, e assim vai ser válido para todo N. Aqui quase cortou. E pronto. Agora, erros comuns, que imagine esse exemplo 9 aqui, que é 10 elevado a n é múltiplo de 7, é verdadeiro para todo n. Então, se a gente quiser demonstrar isso,
Como que a gente faz? É possível demonstrar? É possível demonstrar o passo base, o indutivo? Como que isso funciona? Se a gente for para o passo indutivo direto, supondo que P de K é válido, então a gente tem que demonstrar para o P de K mais 1. Então, lembrando que o problema é 10 elevado a n é múltiplo de 7. Então, a gente quer demonstrar para 10 elevado a k mais 1. Então, a gente destaca um dos 10. Então, isso aqui, pela hipótese indutiva, isso daqui vai ser um múltiplo de 7. Então, a gente escreve como 7 vezes R. E aqui eu posso colocar o 7 em evidência. Vai ficar 7 que multiplica 10 que multiplica R. Então, se tenho esse 7, de fato, 10k, 10 elevado a k mais 1 é divisível por 7. Então, a gente seria tentado a dizer que isso daqui é verdade. Porém, nós não demonstramos o passo base, que é 10 elevado a 0, que é 1, e a gente se falar que é divisível por 7, isso daqui é falso. Então, se o passo base já falha, você não precisa fazer o resto, porque ele é necessário para a nossa demonstração. Então, cada uma das partes da demonstração é bastante importante dentro do contexto de demonstração por indução. Então, na próxima parte, a gente vai ver o que seria a indução forte, que ela vai ter uma componente um pouco diferente, mas dentro do contexto de boa ordenação é a mesma demonstração, ela serve com a mesma finalidade, mas só que dentro de certos problemas é mais fácil enxergar dentro da indução do tipo forte. Então ficamos por aqui e voltamos na próxima parte.